Pode começar. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer por mais este dia. Obrigado, Deus, pelos livramentos, pelo escape. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade e longanimidade, Senhor. Apresentamos a ti, ó Deus, essa live do estudo. Que a tua graça venha nos envolver. Que o Senhor nos conceda graça em sabedoria e discernimento. O Senhor tira da nossa mente todo obstáculo, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de assimilar a tua palavra, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, abre nossos olhos de entendimento, abre os nossos olhos, ó Pai, para que possamos ser vivificados pela tua palavra, Pai. Abençoa cada participante aqui nesta noite, Pai. Abençoa o teu servo que irá ministrar o estudo, Senhor. Dando a ele graça e sabedoria, Pai. Que a tua palavra venha, Senhor, nos envolver. Que pela tua palavra nós venhamos aprender a conhecer, a prosseguir, a buscar em ti, Pai, o necessário para nossas vidas, Pai. Ó Deus, derrama sobre nós as tuas bênçãos, Pai, sabedoria, discernimento, para que possamos ensinar um povo, Pai, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Consagramos, ó Pai, esse estudo a ti, ó Senhor. Consagramos as nossas vidas, Senhor. Cobre-nos no teu sangue, nos reveste de toda a autoridade que vem do alto, que nós te pedimos, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Então, a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Eu fui fazendo o estudo das 7 igrejas, e o Senhor colocou no meu coração uma revelação sobre o tabernáculo, que eu já vinha meditando há algum tempo, e o Senhor completou essa revelação. Para poder nós entender as questões das 7 igrejas, nós vamos entender primeiro as questões relacionadas ao tabernáculo. Aí a gente vai ter essa introdução do tabernáculo e depois eu continuo com a parte do Apocalipse das 7 igrejas. Então nós vamos estudar o tabernáculo aqui, descobrir algumas coisas que o Senhor revelou sobre o tabernáculo, né? Então o tabernáculo representa a nossa existência no mundo. Por quê? Porque está escrito assim, ó. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Em 1 Coríntios 5, fala que se o nosso tabernáculo terrestre desfizer, nós temos do Senhor um edifício. Então, a palavra de Deus se refere ao tabernáculo, ao nosso corpo, né? E o nosso corpo, ele diz respeito à nossa carne, à nossa alma, à nossa consciência e o nosso coração. É 2 Coríntios 5, desculpa, eu falei 1 Coríntios. Então, eu não coloquei os versículos, mas é 2 Coríntios 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Amém, irmãos? Então aqui é uma figura do tabernáculo com todas as suas partes, a parte externa e a parte interna, né? E uma nuvem de testemunhas rodeando, né, esse tabernáculo, representado pelas 12 tribos, norte, sul, leste, oeste, em formato de uma cruz. Né, irmãos? Então, nós vamos entender aí, está escrito em Êxodo 25, 8 e 9. Então, esse tabernáculo era formado por um altar aqui, né, de oferendas, de sacrifício, né, uma pia. Depois tinha uma parte do tabernáculo propriamente, aqui a parte externa, né? Uma parte interna. E essa parte interna estava dividida em 2 compartimentos, o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos. Tá? Então, irmãos, a parte externa corresponde ao nosso corpo. E esse tabernáculo aqui, a parte interna, corresponde ao nosso coração. Então, nós vamos ver, vamos agora fazer uma viagem para dentro desse tabernáculo. Então, desde o nosso corpo, nós já temos que oferecer um sacrifício para Deus, que é representado por esse pequeno altar de sacrifício, que representa o altar terreno, o corpo terreno,
né, onde era sacrificado os animais, né, os cordeiros e os bois. Né? Aí aqui nós temos a pia, que é a palavra, né, onde nós nos limpamos, né, por meio da palavra. E para dentro aqui nós temos o lugar onde se divide o santo lugar e o santo dos santos. Esse santo lugar nós vamos ver o que é, e o santo dos santos nós vamos ver o que é. Então veja aqui está um mapa, né? Santíssimo lugar, lugar sagrado, o átrio, a direção leste-oeste, norte e sul. Então nós temos o altar de bronze, que é o altar de sacrifício, a fonte, né? Aqui é uma porta, né? O primeiro véu, uma mesa de propiciação, um castiçal, um altar de incenso, um segundo véu e a arca da aliança no Santíssimo Lugar. Então, como eu falei, o nosso corpo, né, é representado por esse tabernáculo inteiro aqui por fora, a parte externa da nossa alma, da nossa vida, e a parte interior, que é o nosso coração e o nosso espírito. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Quais são os nossos sacrifícios diários? Os bois, ou boi, né, representa a nossa força. A ovelha representa a nossa obediência. Então, em Marcos 12:30, em referência a Deuteronômio, está escrito assim: amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de toda a tua força. Então, a força, representada pelos bois, né? A obediência do coração, representada pelas ovelhas, o corpo em sacrifício, representado pelo altar, a palavra, né? E aqui os limites da nossa vida. E para lá, o coração e o espírito. Então, quais são as camadas do nosso coração? Nós temos uma camada de texugo, outra de carneiro, de cabra, até chegar a um linho torcido com imagens de querubins. Por isso mesmo, aplicando o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, o conhecimento à virtude. 1 Pedro 1:5. Deixa eu completar, porque eu não completei o versículo aqui. Eu acho que eu copiei só uma parte. Não era esse o versículo que eu ia colocar. É aquele que fala: acrescentai a vossa fé, temperança, e assim fazendo jamais tropeçareis. Não me lembro agora. Desculpa, irmãos, eu acabei... Tá aqui, desculpa. Era 2 Pedro. 2 Pedro 1:5. Eu coloquei 1 Pedro 1:5. Desculpa, errei aqui na hora de digitar. E vós também, pondo nisto toda diligência, acrescentai a vossa fé virtude, a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Então, irmãos, na nossa vida, nós vamos tendo que vencer essas camadas, né, que está descrito aqui, que está representado, né, pelas cortinas do tabernáculo, para que nós possamos entrar na presença de Deus. Então, a última camada, né, conforme Pedro aqui, é o amor fraternal e a caridade. Então, depois eu corrijo esse slide aqui, que ficou com uma parte do versículo, e aqui é 2 Pedro. Então, o interior nosso, ele é representado pelo santo lugar e o santíssimo lugar. O santo lugar é a nossa alma e o santíssimo lugar é o nosso espírito. Então, a palavra de Deus diz assim em Hebreus: porquanto a palavra de Deus é
é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenção do coração. Então, todo sacrifício que nós fazemos a Deus, ele está representado no santo lugar, né, da seguinte forma. Lá no nosso espírito, o que devemos ter? As tábuas, que representam mandamentos e a palavra, a vara, que representa a disciplina e o poder, e o manar, que representa o conhecimento e a força. Então, dentro do nosso espírito, lá no interior, né, que é o mesmo que a arca, onde tem a presença de Deus, tem que ter essas 3 coisas. Tá? Isso vai nos prevenir de quê? As nossas enfermidades da carne, né? E vos prevenir sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz nesse mundo. Sofrereis e tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. As nossas dificuldades no mundo. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Para onde devemos olhar? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. E o que Jesus conquistou para nós? Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Então, irmãos, como os irmãos viram aqui no tabernáculo, a nossa alma está separada do nosso espírito por uma outra cortina. Certo? E representando no sacrifício de Jesus, essa cortina do tabernáculo aqui, que já era templo na época que Jesus morreu, o véu se rasgou em 2 partes. Né? Então significa que a nossa entrada no Santos dos Santos, na presença de Deus, né, junto com o nosso espírito, onde nós podemos receber de Deus a revelação, o entendimento, a fé, o conhecimento, foi rompido para que a nossa alma tenha penetração no santíssimo lugar, na presença de Deus. Então o sacerdote estava oferecendo aqui, diante da menorá, do altar de incenso e dos pães asmos, quando aconteceu esse evento, né, do véu do templo se rasgou quando Jesus se rendeu na cruz. Então, qual que tem que ser o nosso cuidado diário? Nós, como sacerdotes, aqui tem um sacerdote pondo azeite nas lâmpadas, né, preparando o azeite, e os pães da propiciação, né, os 12 pães. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou os seus selos sobre ele. Então, como é que nós vamos fazer para termos esse alimento dentro desse tabernáculo, para manter a nossa menorá do Espírito, né, dos 7 Espíritos de Deus, acesa? Tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Então, um estudioso da palavra de Deus aqui separou pelas hastes da menorá cada um dos livros da Bíblia, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Amém, irmãos? Então, voltando aqui só para lembrar, olha, aqui, o nosso coração, né, ele tem que ter a palavra representada pela menorá, que vai acender a lâmpada, tem que ter as orações, que é representada pelo incenso, né, e tem que ter o alimento, que é o pão, né, que também é Jesus, que é o pão que desceu do céu. Certo? Então, isso alimenta a nossa alma, para podermos ter entrada no santo lugar, onde temos a presença de Deus no santo lugar.
E nesse santo lugar, em que está inscrito no nosso espírito, né? Na nossa consciência, lá no íntimo, os mandamentos e a palavra. A palavra não pode estar apenas na nossa alma, ela tem que estar também no nosso espírito, para nós termos disciplina, poder de Deus, conhecimento e força. Então, se nós fizermos isso que acabamos de ver, nós vamos ter vitória no nosso dia a dia. Então está escrito aqui, eu não coloquei o versículo aqui, mas eu acho que é Gálatas ou Efésios, e sem demora, Romanos. E sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E qual que vai ser o nosso objetivo final? Depois que a gente entender que o nosso tabernáculo é o nosso corpo, que nós temos um sacrifício diário do altar de bronze, que é a nossa carne, que nós temos que nos purificar pela palavra, com a pia da purificação lá, e que nosso coração estando repleto da palavra, pela menorá, pelo pão e pelas orações, nós temos direito ao santo lugar, a presença de Deus, né? Porque o Senhor Jesus já conquistou isso para nós. Então, nosso objetivo final, quando nós crucificarmos a nossa carne, vai ser vitória completa sobre a nossa natureza terrena. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém, irmãos? Então, isso é uma introdução para nós podermos começar o nosso estudo das 7 lâmpadas das 7 igrejas.